Abra sua Bíblia comigo nessa noite, no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Versículo de número 33. Estas coisas vos tenho dito. A mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essa live. Eu quero colocar esses que estão nos ouvindo neste momento, esses que estão aqui na igreja neste momento, pessoas especiais, pessoas que o Senhor preparou para estar neste momento, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor esteja nos direcionando, que o Senhor esteja nos conduzindo. Teu propósito, teu querer, pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este texto que nós estamos lendo do Evangelho de João, ele retrata um pouco do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Só que o Evangelho de João não foi escrito nesses últimos dias. Não. Muitos anos. E nós encontramos o apóstolo João dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra nos chama muita atenção, porque traz uma palavra em meio à aflição, uma palavra de ânimo. Ânimo é o que eu e você precisa ter diante de tudo que estamos vivendo. Quando Moisés já não se encontrava mais com Josué, Deus diz a Josué: tem de bom ânimo. Você nota que essa palavra bom ânimo, ela é de suma importância na nossa vida. Como ter bom ânimo diante de um cenário tão contrário como o que nós estamos vivendo? Um cenário duvidoso, onde as pessoas elas estão temerosas com o que possa acontecer, com o que venha acontecer. Mas quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, onde diz: tem de bom ânimo, nós encontramos em meio a esse cenário duvidoso, esse cenário temeroso, nós encontramos uma palavra de paz, em meio a esse cenário tão complicado, tão adverso, tão novo. Talvez para nós, para mim e para você, mas não novo para Deus. Deus,
ele sempre interviu em cenários complicados. Deus, ele sempre agiu em cenários complicados. Quando nós começamos a refletir um pouco sobre a Bíblia, quando nós começamos a estudar um pouco a Bíblia, nós notamos que o período de Deus manifestou mais sinais, mais prodígios, mais milagres, foi num cenário caótico. O povo se encontrava numa situação tão adversa nas mãos de Faraó. O povo era oprimido, o povo era escravizado, o povo trabalhava mal sequer pela comida que comia. Se assim podemos dizer que aquilo era comida, mas é em cima disso, é por isso que eles trabalhavam. Ou seja, que eles viviam escravizados. E Deus levanta Moisés nesse cenário tão complicado, nesse cenário tão adverso. Deus levanta Moisés. Resposta do clamor do povo. Resposta à oração do povo. E Moisés, ele encontra um cenário, humanamente falando, impossível de ser resolvido. Mas o nascimento de Moisés já nos chama a atenção. A forma como Moisés nasceu num período adverso, onde havia uma lei, onde todos os homens que nascessem deveriam ser mortos. E Moisés, ele foi escondido pela sua mãe até o período a qual era possível se esconder. Chega um momento que não tem mais como esconder Moisés. E ela ali faz um cesto, betuma esse cesto e coloca ele no rio. E justo naquele momento, quem decide ir no rio? A filha de Faraó. E a filha de Faraó avista aquele cesto e manda ver o que tem naquele cesto. Ela observa que existe ali naquele cesto um hebreu. E ela adota a Moisés como seu filho. Ela dá uma recompensa para a própria mãe de Moisés para cuidar do seu próprio filho. Amamentar o próprio filho. Ah, querido, não existe coincidência com as coisas de Deus, existe cristocidência. Você não imagina como Deus pode resolver esse problema que você está atravessando. Você não vê um meio, uma forma, você não vê uma luz, como esse problema vai ser resolvido. Mas quem disse que Deus, ele depende de um cenário bom, de um cenário perfeito, de condições boas, de condições favoráveis para que as coisas se resolvam? Não. Deus, ele é Deus para fazer o seu próprio cenário. Deus é Deus para inventar o seu próprio cenário. Deus é Deus para criar um cenário que te favorece aonde não há possibilidade de condição nenhuma para que esse cenário ele venha poder ser realizado. E não é qualquer cenário, é o cenário. Que você nessa noite possa crer que independente do momento que você está atravessando, independente da condição que você está atravessando, independente das possibilidades que você tem diante de você, não é você que vai fazer, não é você que vai solucionar esse problema. Quem vai solucionar esse problema é Deus. Quem vai fazer a diferença em meio a esse problema é Deus. Veja bem, Moisés, ele foi amamentado pela própria mãe. Não só amamentado, mas ela foi suprida de todos os recursos necessários que deveria ser suprida para o crescimento daquela criança. Mas se nós pararmos para analisar, há algum tempo, alguns minutos, algumas horas atrás, alguns dias, jamais haveria a possibilidade disso acontecer, para mim, para você. Mas quando se trata de Deus, havia possibilidade sim, porque Moisés era a resposta de uma promessa de Deus para aquele povo.
Moisés era a resposta do clamor daquele povo. Moisés era a resposta da oração daquele povo. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Nós muitas das vezes olhamos muito para o cenário. Nós muitas vezes olhamos muito para a dificuldade, para o problema, para o caos instalado. E se esquecemos do mais importante. O que, pastor? De orar. Nós damos mais ênfase no gigante. Nós damos mais ênfase nas nossas fraquezas. Nós damos mais ênfase no que está acontecendo e como está acontecendo. E deixamos de dar ênfase na oração. Esquecemos que a oração, ela é a chave que move o coração de Deus. Se nós optássemos por inverter o processo, dedicássemos mais tempo à oração do que qualquer outra coisa, com certeza nós estaríamos mais fortalecidos para administrar esse momento, esse período crítico entre a promessa e a dificuldade. Nós saberíamos como nos comportar, nós saberíamos como agir. Ou seja, nós viveríamos o que está dizendo em João, no capítulo 6, versículo 33, nós teremos ânimo. A falta de ânimo significa nada mais, nada menos do que um enfraquecimento espiritual. Nós estamos nos alimentando de tudo e de todos, mas estamos nos alimentando de Deus. Se eu perguntar para você hoje, quanto tempo você tirou em oração hoje? A oração, ela é a chave que move o coração de Deus. Nós reclamamos tanto do problema, nós reclamamos tanto que está demorando, nós reclamamos tanto, eu não aguento mais, eu não suporto mais, olha isso e aquilo. Que tal levar tudo isso a Deus em oração? Filipenses no capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos, inquietos, preocupados por coisa alguma, antes fazer conhecida diante de Deus necessidades, com orações, súplica e ação de graça. Gere experiência com Deus através da oração. Confunda os seus inimigos através da oração. A oração, ela tem como nosso maior exemplo a própria pessoa de Jesus. Jesus era um homem que não fazia nada sem antes orar. Antes de você reclamar, por que as coisas não estão fluindo? Pergunta para você mesmo. Você tem seguido o exemplo de Jesus? Ele não fazia nada sem antes orar. Moisés era a resposta da oração daquele povo. Moisés era a resposta do clamor daquele povo. A nossa função é orar. A nossa função é clamar. A questão do cenário cabe a Deus preparar de tal forma que nós venhamos ser celebrados através desse cenário. Moisés, ele libertou aquele povo. Mas quando nós refletimos os meios e como isso aconteceu, humanamente nós não vamos encontrar nenhuma resposta. Sabe por que nós não vamos encontrar resposta? Porque milagres não se explicam. Milagres não têm resposta. Milagres se crê. É pela fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus.
Olha, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que você tem ouvido nesses últimos dias? Opções não faltam, não é verdade? Porque as redes sociais estão tão recheadas de tantas coisas para você ouvir, não é verdade? Mas não devemos ouvir qualquer coisa. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, eu te louvo, Senhor, por esse ouvinte que nos ouve nesta noite. Eu te louvo, Senhor, por essas vidas que estão aqui nesta noite no culto, ouvindo a tua palavra, porque eu sei que tudo que existe, tudo que subsiste, foi formado pelo poder da tua palavra, Senhor. Ou seja, não há palavra, não há sequer fortalecimento, e onde não há fortalecimento, não há amadurecimento, e onde não há amadurecimento, não há consistência. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece, porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ter prazer em examinar as Escrituras, porque contém nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta básica. Não me leve a mal. Você já leu a Bíblia toda? A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor se faz presente. Eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras, porque são elas que testificam daquilo que Deus tem como promessa para a minha e para a sua vida. É a Escritura. Por isso, nessa noite, eu quero te advertir, eu quero te chamar a atenção a não folhear a Bíblia. Tem umas pessoas que têm costume de pegar a Bíblia e assim, ó, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não é assim. Quando você vai fazer um exame clínico, não é assim que os profissionais da área da saúde fazem. Tem todo um protocolo para se fazer esse exame, para ter uma conclusão correta do que realmente está acontecendo com você. Existem exames que há necessidade de se fazer até jejum. Ah, querido, a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus não deve ser aberta como se abre uma revista. A palavra de Deus não deve ser aberta como se abre um jornal. A palavra de Deus não deve ser aberta quando se abre uma mensagem nas redes sociais, não. Escute o que eu vou dizer, o único livro que quando você lê o autor está presente é a Bíblia Sagrada. Então não se abre a Bíblia de qualquer maneira. Que você possa abrir a Bíblia como Maria aos pés de Jesus. Porque ele vai falar com você. 3 testificam a respeito das coisas do reino. O Pai, que é Deus. O Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. E Jesus, que é a palavra. O verbo vivo se fez carne e habitou em nós. Ou seja, a palavra é o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, todas as vezes que eu estou em contato com a palavra, todas as vezes que eu estou me alimentando da palavra, todas as vezes que eu estou me fortalecendo com a palavra, eu estou me enchendo de Jesus. Ah, querida, onde Jesus está, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. O que você está querendo dizer para mim, pastor? Eu estou querendo dizer para você que o cenário não representa nada, o cenário não justifica nada. Deus sabe como preparar
o cenário mesmo em meio a situações e condições adversas. Ah, pastor, mas faz tanto ano que eu estou aguardando a minha promessa. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Pastor, está difícil, pastor, é isso, é aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, que é de suma importância. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Você está olhando hoje, Deus, Ele já está olhando o amanhã. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu bem sei. O que você sabe? Os planos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, e para o povo de Deus, são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, para cumprir a sua promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Segura, calma, tranquilize. Deus não se atrasa. Tem um ditado popular que diz que Deus não tarda, mas não falha. É assim mais ou menos que eles dizem, nem eu sei bem como eles dizem. Uma coisa eu posso dizer com toda convicção para você: Deus não tarda nem falha, porque Ele é onisciente, Ele sabe a hora certa de agir, de intervir no teu cenário. Ele sabe a hora certa de trazer à existência o inexistente, porque Ele é Deus. Ah, queridos, quando nós olhamos o cenário da ressurreição de Jesus, eu vejo as mulheres indo até o sepulcro, e quando elas chegam até o sepulcro, elas ouvem do anjo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Escuta o que eu vou te dizer. Eles foram testemunha fiel da morte de Jesus. Eles vivenciaram o sofrimento, a agonia de Jesus naquela cruz, o martírio de Jesus nos dias que sucedeu. Após a sua crucificação, os comentários, tudo o que aconteceu, tudo que eles vivenciaram, não era coisa da cabeça de algumas pessoas, não. Eles viram aquele homem do meio ser crucificado naquela cruz, todos viram. Agora, ao terceiro dia, algumas mulheres vão até o sepulcro e ouvem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Que cenário mais absurdo, que cenário mais complicado. Como? Se eles viram Jesus ser colocado ali, se eles viram José de Arimateia levar Jesus morto, que pergunta é essa? Que questionamento é esse? Jesus disse que no terceiro dia Ele ressuscitaria, e que não era para que os discípulos se afastassem, se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, eu e você não tem que estar preocupado com o cenário. Quando eu digo cenário, eu estou querendo dizer a minha, a sua promessa, o tempo que ela está levando para cumprir ou deixando de cumprir. Esse para mim é o meu e o seu cenário. O que eu e você temos que estar consciente, o que eu e você temos que estar atentos, é para não se ausentar de Jerusalém. Jerusalém significa a presença de Deus. Jerusalém significa aonde é a morada de Deus. Tanto é que todos que oram por Jerusalém prosperam. Jerusalém fala do povo escolhido, fala do povo separado. Quantas vezes eu e você, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas,
nos ausentamos de Jerusalém. Aí que está o problema. Não se ausente de Jerusalém, porque é lá que Deus vai fazer você concluir esse cenário. É lá em Jerusalém. Não estou dizendo literalmente Jerusalém, estou dizendo a presença de Deus, estou dizendo a sua comunhão com Deus, pelo povo judeu ter sido um povo escolhido, ter sido um povo separado, como propriedade peculiar de Deus. Todos nós sabemos que eles abriram mão dessa comunhão, e a porta se abriu para o gentil, que é eu e você. Mas Deus não deixou de amar esse povo, Deus não deixou de ter promessa para esse povo. O meu medo é que muitas das vezes eu e você agimos como esse povo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao tempo do cumprimento da promessa. Nós devemos se esquecer que nós não podemos ser a cidade de Jerusalém. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de paz. Aleluia! Na presença de Deus, nós somos fortalecidos continuamente, até que a promessa ela venha se cumprir. Olha, a palavra de Deus, no Salmo de número 23, olha o que diz: o Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, ainda que andamos pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Aleluia. Mal nenhum nos sucederá. Sabe por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quando nós temos esse pastor como nosso guia, em meio às turbulências, em meio às dificuldades, em meio às crises do presente século, nós temos segurança num pastor que não se cansa, que não há quem esquadrinhe o seu coração, um pastor que dá força ao que já tem força, e multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. Ou seja, ele pode preparar para você um banquete na presença dos seus adversários. Como assim, pastor? Ele cria de uma forma como ninguém pode criar. Ele é o eu sou. Ou seja, ele é o alfa, o ômega, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Ele é Deus para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. Não se atenta para o cenário, se atenta por permanecer em Jerusalém. Porque a Jerusalém é o lugar da comunhão sua com Deus. É em Jerusalém que você vai ser revestido do Espírito Santo de Deus. Ah, querido, nós buscamos nos encher de tantas coisas, mas tudo passa. A única coisa que não passa é a vontade de Deus na nossa vida. Essa não passa. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas ela não passa. Por isso, nesta noite, não se atente por aquilo que os teus olhos estão vendo. Não, não. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não terá prazer nele. Eu quero orar por você neste momento.
Eu quero interceder por você neste momento. Talvez você está vivendo um momento como você nunca viveu. E você se encontra isolado. Você não tem com quem se abrir. Você não tem aonde buscar ajuda. Eu quero orar por você hoje. Talvez eu esteja neste momento ministrando para alguém que precisa tomar uma decisão para ontem, não é nem para hoje. Você não sabe como tomar essa decisão porque é uma pior que a outra. Talvez eu esteja hoje ministrando para alguém que diz: olha, eu estava disposto a abrir mão da minha promessa, eu já estava achando que não era para mim essa promessa. Oh, não se preocupa com o cenário. Se preocupe em estar em oração. Se preocupa com a meditação da palavra. Se preocupa com a sua comunhão com Deus. Porque o cenário, quem vai preparar é Deus. Qual é o pai ou a mãe que o filho pedindo pão, tendo pão, dá uma pedra, pedindo peixe, ter o peixe, dá uma serpente? Por que está dizendo isso, pastor? Estou dizendo porque Deus se preocupa com os seus sonhos. Os seus sonhos não é qualquer coisa para Deus. O seu sonho para Deus é prioridade. Ó, deixa eu falar baixinho só para você escutar. O seu sonho é particular. Não compara. Porque as comparações, muitas das vezes, nos faz colocarmos em diferenças entre o que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim não é o mesmo que Ele tem para você. Por isso, entenda, é você e Deus. Não queira ver a sua promessa, o ângulo da promessa do irmão. Não. Você tem que ver a sua promessa no ângulo da experiência que você teve com Deus e que Deus falou com você. Porque o que Deus falou com você, Deus não falou com você. Então não queira que o irmão seja a resposta dentro desse cenário que você está vivendo. Quem é a resposta dentro desse cenário é Deus. Quem te prometeu é Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem pode é Deus. Isso nessa noite. Assuma um compromisso com esses 3 pilares: oração, palavra e comunhão. Porque você vai ver, não com os olhos dos outros, você vai passar a ver com os olhos de Deus. Dia a dia, Deus trabalhando nesse cenário, de tal maneira que vai deixar esse cenário de uma forma que você nunca imaginou que ele ficaria. Sabe por quê? Deus, Ele te sonda e te conhece. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o seu deitar. Ele sabe o seu levantar. Antes de você falar qualquer palavra, Ele já conhece. Então, que maravilha! Como é gostoso, como é maravilhoso saber que eu tenho um Deus que conhece eu melhor do que eu. Significa que Ele pode se relacionar comigo dentro daquilo que eu preciso, dentro daquilo que eu necessito. Ou seja, Ele não vai se enganar. Eu não vou ter surpresa, pelo contrário, eu vou ser surpreendido. Eu quero te abençoar nessa noite. E quero profetizar o que diz no Salmo.
Em paz eu vou me deitar. Em paz eu vou me levantar. Sabe por quê? Porque quem me sustenta é Deus. Não é o cenário, não é as circunstâncias, não é as condições, é Deus. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir em Cristo Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa live. Quero te agradecer por essas pessoas que o Senhor preparou para ouvir essa live nessa noite. Quero te agradecer pelos irmãos que estão aqui conosco no culto presencial. O Senhor sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa. E eu quero, como igreja, eu quero declarar um tempo de bênção e de vitória como nunca houve na vida deles, na família deles, nos negócios deles, no nome de Jesus. No domingo, às 19h30, nós temos outra live. Compartilhe essa live. Deus, Ele falou com você. Com certeza, Ele quer falar com outras pessoas também. O mesmo Deus que te abençoou pode abençoar outras pessoas também. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.